Se você é um leitor da Bíblia e já dedicou tempo em ler as histórias, os episódios, você já se deparou com algumas cenas que parecem fortes demais. Povos e povos guerreando, lutando, ordens de matar até mulheres e crianças, sabe, vilas, aldeias completamente destruídas. E quem sabe você já tenha se perguntado, mas por quê? Por que tudo isso? Por que chegar a este ponto? Por que Deus descreve e permite, vamos assim dizer, tanta matança? E Deus permite que seu povo, o povo de Israel, esteja envolvido com tantas mortes e tantas matanças? Por que o juízo de Deus diante destes povos, pagãos, iníquos, era tão severa? Será que um mensageiro, um profeta, alguém ali pregando como Jonas em Nínive não seria mais prático para salvar e converter o povo? Pastor Mateus, quando vamos para o Antigo Testamento e vemos este quadro, hoje o tema da lição, a iniquidade dos amorreus, como podemos entender essa disposição, essa postura destas, podemos assim dizer, chacinas, contidas ali no Antigo Testamento? Deus estava a par de tudo isso, porque tudo isso acontecia, porque não havia um profeta, ao invés de mandar matar o povo, destruir o povo, porque Deus não enviou um profeta como Jonas a Nínive, para quem sabe salvar o povo? E aí? Estranho nós imaginarmos um Deus de amor mandando matar. Pois é. E Deus ele é bem específico, o verso fala aqui na Bíblia, Deuteronômio 2, 33 e 34, olha o que Deus fala. E o Senhor nosso Deus entregou em nossas mãos e nós derrotamos a ele, aos filhos dele e a todos o seu povo. Naquele tempo tomamos todas as suas cidades e cada uma destruímos com os seus homens, mulheres e crianças, não deixamos nenhum sobrevivente. Que Deus de amor é esse? Que manda matar e destruir e acaba com tudo. Estranho, né? Parece antibíblico, mesmo Deus que disse lá em Êxodo 20, não matarás, agora está falando, vai e mata e não é para deixar ninguém. Nem animais, né? Pois é, não sobra nada. Esse tipo de destruição é conhecido como herém, destruição total, não sobra nada. E isso pode ser interpretado por alguns como uma oferta para Deus. Como assim oferta para Deus? Olha o que Deus havia falado em Gênesis, no capítulo 15, verso 15 e 16. Acompanhe comigo. Gênesis 15, 15 e 16. E tu irás para teus pais em paz, serás sepultado em ditosa velhice. Na quarta geração tornarão para aqui, porque não se encheu ainda a medida da iniquidade dos amorreus. Você citou o povo de Nínive. Nínive, ele teve a sua oportunidade de misericórdia com Jonas. Eles se arrependeram naquele momento, mas depois eles voltaram à sua prática de perversidade e pecados. Tanto que a própria Bíblia conta que o desfecho de Nínive, lá no livro de Naum. Nínive foi destruída pelos babilônios, por Nabucodonosor, vem e destrói Nínive e acaba com todos eles. Porque assim, Deus, ele sempre oferece misericórdia. Se fosse assim, que Deus só fosse destruir por destruir, ele teria destruído Adão e Eva lá no Éden, criado um novo casal e vida que segue. Ele teria destruído Lúcifer lá no jardim, lá no começo de tudo, e teria criado um outro anjo e vida que segue. Só que Deus ele sempre oferece misericórdia e oportunidade de arrependimento. Gênesis deixa isso bem claro, que Deus fala, Abraão, é o seguinte, seu povo vai para lá, eles vão sofrer, eu vou estar com eles, mas eles vão sofrer, mas eles vão voltar e eles vão acabar com os amorreus, porque eles ainda têm misericórdia. A Bíblia não relata, mas eu creio particularmente, e temos alguns outros teólogos que acreditam na mesma vertente, de que Deus tenha levantado no meio dos amorreus e de todo o povo que morava os cananeus, tinha levantado os seus profetas para que o povo se arrependesse. Só que a resposta do povo foi não. Não quiseram arrependimento, não quiseram a salvação, não quiseram a graça oferecida por esse Deus. E até que chega um momento em que Deus precisa intervir. É o que ele faz no dilúvio, é o que ele faz com Sodoma e Gomorra, é o que ele faz com os amorreus, e é o que ele vai fazer no final dos tempos. Vai chegar um momento em que o Deus precisa colocar um ponto final, precisa colocar um limite no pecado, porque é ele que está controlando. Se tudo sai do controle, ele vai e puxa as rédeas e fala, não, agora é assim que vai ser. Ele dá muita liberdade, ele dá muita opção para mim e para você escolhermos aquilo que é certo ou errado.
dando ouvidos ou não à sua voz, mas se chega um ponto em que eu me declaro ante Deus, me coloco na rebelião contra Deus de maneira clara e declarada, e não aceito mais os apelos do Espírito Santo, que é de convencer do pecado, da justiça e do juízo, então Deus não tem mais o que fazer comigo. Se eu não quero ser salvo, Ele aceita a minha opção. E por isso, no final dos tempos, Ele vai destruir todos os pecadores. Porque eles não quiseram o amor, não quiseram a graça, rejeitaram a Deus e, por consequência disso, eles precisam ser destruídos juntamente com o pecado, com Satanás e seus anjos. A intenção de Deus, a vontade de Deus, não é destruir ninguém. Ele não tem prazer na morte do ímpio. Não é um Deus tirano e sádico que está só assim brincando conosco. Ele ama essas pessoas. Imagino que eu, como um pai, eu não sou pai ainda, não tive essa experiência, mas o pastor William já é pai de 2. Imagino que se no futuro, se os seus meninos escolherem por caminhos ruins e você faça de tudo para que eles voltem, mas eles mesmo assim rejeitem os seus apelos, você como pai vai sofrer muito, mas vai entender que eles estão colhendo as consequências das próprias escolhas. Imagino que para Deus seja muito mais difícil ver um filho dele ter que ser destruído por causa do pecado e se separar para sempre dele, mas ele entender que aquilo foi a escolha que ele fez e que ele tentou de tudo para que ele mudasse de ideia, mas infelizmente ele não mudou. Isso é amor, isso é graça, é a salvação que Deus oferece para mim e para você. Amém. Então você entendeu, né? Existe graça, existe perdão, existe disposição de salvação divina. Ainda existe graça. Um grande abraço, pastor Mateus, muito obrigado. Fique com Deus, te esperamos aqui amanhã para mais um estudo da Bíblia Sagrada. Até lá.